Olá! Será que o futuro econômico do Brasil já tem data marcada para uma crise? Pois é, esse é o alerta que vem de uma das vozes mais experientes da autogestão pública brasileira, Daniela Marques, e ela aponta para um ano bem específico. A análise que a gente vai ver aqui levanta uma pergunta bem séria. E para entender a urgência por trás dela, basta olhar para o calendário. Tá aí, 2027. Esse é o ano que Daniela Marques identifica como um possível limite. Um ponto em que as escolhas feitas hoje podem ter consequências, digamos, inevitáveis amanhã. Então, para a gente entender bem esse alerta, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o aviso fiscal e o choque de modelos econômicos que está por trás de tudo. Depois, a gente mergulha na visão de quem esteve lá em Brasília, entende a diferença crucial entre política de Estado e de governo e, por fim, analisa a escolha que o Brasil tem pela frente. Ok, vamos lá. Para entender por que 2027 virou essa data tão crítica, a gente precisa ir direto na raiz do problema, as contas públicas. Olha, para ter uma ideia do tamanho da mudança, é só olhar os números. Segundo a análise, nos últimos 3 anos, o governo gastou mais do que nos 8 anos anteriores, somados. É uma expansão fiscal, assim, sem precedentes, que bota uma pressão gigantesca na economia. E claro, essa expansão toda tem um custo direto. E que custo? A gente está falando de mais ou menos R$ 1 trilhão por ano só para pagar os juros da dívida pública. É um dinheirão que poderia, claro, ir para investimentos muito mais importantes, né? O ponto fundamental aqui é que esse não é um problema passageiro, sabe? É algo estrutural. É a combinação de gastos que não param de subir com um orçamento que é todo engessado, ou seja, quase não tem espaço para mexer. E essa mistura, bom, ela cria uma trajetória bem perigosa. Mas aí fica a pergunta, né? Por que o Brasil continua nesse caminho? Bom, a resposta parece estar num conflito bem profundo entre duas visões de mundo sobre como a economia deveria funcionar. De um lado, tem aquele modelo que enxerga o Estado como grande motor do crescimento, usando gasto público e impostos altos para movimentar a economia. Do outro lado, um modelo que aposta na iniciativa privada como a força principal, defendendo um Estado mais enxuto, mais eficiente e um ambiente com regras claras para o investimento particular. A política econômica do Brasil vive nessa tensão constante. Só que no fim do dia, a matemática fiscal não quer saber de ideologia. Como diz a própria Daniela, R$ 1 é R$ 1, não importa de que lado ele venha. A realidade econômica simplesmente exige disciplina. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso tudo funciona na prática. A visão da Daniela Marques é totalmente moldada pela experiência que ela teve lá, no centro do poder, em Brasília. Ela descreve Brasília como um ecossistema à parte, um lugar onde a lógica da política e a da economia muitas vezes parecem operar em universos paralelos. E entender essa dinâmica é chave para entender os desafios do país. E essa credibilidade dela vem da experiência na linha de frente mesmo. Ela esteve nas negociações da reforma da Previdência, coordenou a resposta econômica durante a pandemia, ajudou a garantir a autonomia do Banco Central e ainda presidiu a Caixa no meio de uma baita crise. Essa bagagem deu a ela uma visão única dos desafios do Brasil. É com base nessa vivência toda que ela propõe uma mudança fundamental no jeito de pensar as políticas no Brasil. É a diferença entre o que é uma política de governo e o que é uma política de Estado. A gente está muito acostumado com a tal da política de governo. Sabe como é, né? São aquelas ações imediatas que mudam a cada 4 anos e acabam criando um ambiente de muita incerteza. Fica difícil planejar qualquer coisa a longo prazo. Já a política de Estado é o exato oposto. Pense em reformas estruturais baseadas em um consenso maior que sobrevivem às trocas de governo. São elas que criam a estabilidade e a previsibilidade que o país precisa para crescer de forma sustentável. E o que seria essa agenda na prática? Bom, seria basicamente construir um sistema mais robusto, controlar a trajetória dos gastos, criar um orçamento mais flexível, diminuir o peso do Estado em cima das empresas e principalmente garantir um ambiente seguro e previsível para quem quer investir e gerar empregos por aqui. E tudo isso nos leva ao ponto final desta análise. O Brasil está de fato numa encruzilhada, diante de uma escolha crítica entre dois futuros muito, muito diferentes. De um lado, o primeiro caminho é bom, é manter o rumo atual com o risco de a conta chegar lá em 2027. O segundo é fazer um ajuste, o que ela chama de freada de arrumação, que, apesar de ser difícil no curto prazo, pode garantir a estabilidade lá na frente. E as consequências dessa escolha são imensas.
Trata-se de decidir se o país finalmente vai quebrar o seu ciclo vicioso de crescimento e crise, o famoso voo de galinha, ou se vai, mais uma vez, fabricar a própria instabilidade por causa de decisões fiscais que não se sustentam. Então, a grande questão que fica no ar é esta. Será que o país vai conseguir construir o consenso necessário para uma agenda de Estado e escolher um novo rumo? Ou será que o ciclo de crises vai se provar, de novo, mais forte? A resposta a essa pergunta vai definir a próxima década.